Vemos um cara encapuzado se encontrando com um dragão e com apenas um toque ele o congela e destrói, mas ainda não é o suficiente. Ele precisa ficar mais forte. Quando o nosso protagonista acorda de frente com um dragão usando uma armadura e espada, ele é atacado, mas uma garota aparece para salvá-lo, vencendo com 2 golpes o dragão. Quando é apresentada como Léo e o prota como Ragnar. É explicado que nesse mundo existem dragões, raças místicas onde destroem tudo que vêm, mas há 2 maneiras de vencê-los. Você pode congelar seu sangue com prata, ou seja, uma aura que emana das armas de prata, ou seus corpos incinerados com o sol. Agora, com a missão concluída, ambos voltam à guilda, eles vão andando, quando todos reconhecem essa cicatriz. Ela é dita como Leônica a Prodígia, onde ela matou 30 dragões sozinha e outros dizem que foram 50. Todos que aceitam missões para matar dragões e ganham a vida com isso são chamados de Dragon Slayer, ou caçadores de dragão. E entre esses caçadores dessa cidade, Léo matou a maioria dos dragões, mesmo tendo apenas 12 anos. Sem dúvidas, ela vai ficar mais forte quando crescer. Eles agora param para comer e é dito que todos têm inveja ou admiração por ela, chamando-a de amada pela prata ou outras coisas. Mas, para o prota, ela é sua heroína. Quando vários caras começam a destratar o prota dizendo que ele vive apenas das sobras da Prodígio, como se fosse um encosto, quando o segundo melhor da cidade diz que mesmo ele sendo fraco, ela deixa ele ir com ela. E ele não percebe que está apenas arrastando-a para baixo. Ele é apenas um fardo. Após essas palavras ditas, ela saca sua espada e pergunta: o que você busca com sua espada? Riqueza? Fama? Poder? E quanto está disposto a fazer por isso? Ela quer a força máxima, quer se tornar a mais forte. Foi a primeira coisa que ela pensou a pegar uma espada. Com isso, ela pergunta se alguém quer ir com ela nessa vida. Ela dará riqueza, status e glória. Mas pelo preço ser grande demais, ninguém aceita, exceto Ragnar. Ela, após jantar todos, segue pra casa, a noite chega com ela indo dormir e o prota treinando arduamente. Ele não tem talento, mesmo que treinasse o resto da vida, ele não chegaria perto de um gênio como Léo, mas é bem provável que ele vá ser comido por um dragão bem antes de chegar no seu ápice. Mas tudo bem, afinal o desejo dele é se tornar útil a ela até chegar sua morte. Quando o cara encapuzado aparece e diz que ele não será útil, ele a perderá. O prota começa a ver várias visões, um fogo se espalhando e Léo, para salvá-lo, se sacrifica pedindo desculpas. Ele vê aquela cena quando acorda e não entende o que foi tudo isso, mas o cara termina dizendo: o tempo está chegando. Após isso ele fica pensativo, mas a noite chega com ela indo dormir novamente, após uma refeição feita por ele, e ele aproveita de novo e continua o treinamento. Dias se passam com todas as missões sendo feitas e não sobrando nenhuma. Eles não entendem, mas ultimamente não tem aparecido tanto dragão. Ele aproveita o tempo livre para cortar o cabelo dela, mas aquela imagem ainda o atormenta. Um futuro onde ela não estará viva. De novo e de novo. O mesmo sonho. 3 dias se passam com ele sempre que pode, fica treinando arduamente, ele sente alguém e lembra de novo daquela frase: você a perderá. É dito que os dragões estão agindo de forma estranha e todos foram juntos para o leste. Por esse motivo não há missões, mas é estranho. Eles estão indo para Dona Piero, uma cidade que há décadas não é atacada por dragões. Léo pensa em ir lá algum dia, mas ele ainda está pensando naquilo e naquela pessoa, quando ela percebe que Ragnar está se esforçando excessivamente, e ele pergunta como pode ajudar ela de uma maneira significativa. Quando vemos ela bem bebê, e ela vê o prota apanhando e mesmo assim diz que ambos têm um potencial para alcançar o mesmo nível. O prota nega dizendo não ter talento, e ela diz ser verdade, mas seus instintos dizem que ele ficará forte. Ela não sabe como, mas sabe que ele será incrível um dia, e até lá ela irá protegê-lo. Vemos o passado do prota, onde seus pais foram comidos por dragões quando ele tinha 3 anos, alguns parentes o acolheram, mas eles também foram comidos, um homem rico comprou, mas depois dragões queimaram sua propriedade, e toda a culpa é jogada nele. Ele sempre foi atacado por dragões, mas ele sempre sobrevive. Quando Léo o acolhe, chamando-o para caçar dragões com ela, já que ele nunca morre para um. Ele não quer aceitar por achar que se Léo estiver com ele, ela provavelmente irá morrer, mas não é sua culpa. Os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Ela é forte, então ela não irá morrer. Com isso ele aceita segui-la nessa viagem. Eles vão para sua primeira batalha e ela derrota facilmente o dragão. Com isso ele pensa que não consegue imaginar ela morrendo. Tudo que ele quer é estar com ela o tempo que for possível. Mas aquele sonho ainda o perturba. Um dia se passa sendo recebido uma informação que Dona Piero caiu e o reino colocou uma missão de emergência para quem massacrar a horda. Léo fica interessada, mas o prota sabe. Ele fica pálido. Mas no momento que pede para correrem, algo explode. Eles vão lá fora e tudo está em chamas. Eles precisam fugir. O prota chama ela para fugir, dizendo que ela vai morrer, mas ela, por achar que é aquela história de maldição, diz que não irá morrer. Ela segue sozinha e ele vai logo atrás. Todos estão tentando ser recuados, mas uma horda gigante está devastando todos. Ambos tentam suprimir os danos, mas é algo sem tamanho. Quando uma silhueta sai do fogo, eles se perguntam se ele está bem, já que ele está coberto de sangue, quando o sangue sai e mata todos.
Um fogo cresce, com alguém sendo o pináculo de tudo. O prota vê esse poder e tenta olhar o que está acontecendo, quando percebe que aqueles tentáculos são os mesmos que mataram Léo. Agora não importa o que irá acontecer, ele não deixará ela morrer. Mas por que um dragão superior está aqui? Essa aberração vai matar o segundo mais forte, quando o prota tenta matá-lo, mas é em vão. Chamas o cobrem e ele por sorte é jogado no rio. É pedido a Sykes para trazer Ragnar de volta, que ele ainda está vivo. E Léo cuidará dessa coisa. Ela, após ver seu amado machucado, fica com muita raiva e parte para cima dele. Vemos Ragnar afundando cada vez mais fundo nesse sonho. Depois de perder Léo, ele começa uma busca por vingança para exterminar todos os dragões. Ele treina até o limite do seu potencial, mas não é o suficiente. Faz novos companheiros na batalha, mas ainda assim os perde. Ele segue uma vida de perdas, mas ainda assim ele continua lutando até os limites dos seus limites dos seus limites. Então, indo para o poder que está além até mesmo desse tal limite. Olhando para trás, ele talvez apenas queria uma chance de morrer, mas ele não morreu, sempre sobreviveu. O prota, após ver isso, não aceita, mas esse é o seu futuro e o meu passado. Então essa pessoa encapuzada na verdade é Ragnar do futuro. Seu eu do futuro enoja ele mesmo por ter idolatrado uma criança como herói e se aproveitou de sua bondade. Se ela fosse realmente importante para ele, ele deveria ser forte para protegê-la. Agora ele é forte, mais forte que todos, podendo enfrentar todos os monarcas dos dragões. Agora sim ele pode proteger tudo que perdeu, mas não há uma única coisa que restou para ele proteger. Qual o sentido disso? Do que isso importa? Por que ele é tão forte? Qual o benefício de ser tão forte só agora? O prota, após ver essa cena, diz que nesse caso, então me dê, o momento é agora. Ele precisa desse poder neste momento. E seu futuro sabe disso. Era isso que ele planejava fazer. Ele o perfura com uma espada e diz que agora ele sabe do quão frustrante foi não ser forte naquele dia. Ele sente seu corpo tremendo. Voltamos ao presente com o prota contorcendo de dor e a partir desse momento, o passado e o futuro são um só. E agora, ele deixará todo o poder fluir para seu eu do passado. Ele sabe que existe um preço a se pagar, mas ele não se importa. Juntos irão despedaçar esse futuro. Agora ambos são um só. Vemos Léo sofrendo na luta quando ela acha que esse monstro possa ser o deus dragão de tão forte que é, mas ele sente raiva por alguém tão baixo como ele ser comparado ao seu deus. Ela desvia e ele se apresenta como Grinelt, o 10º assento do sangue da asa, ou seja, ele é o mais fraco dos dragões superiores. E mesmo assim é tão forte. Ele explica que o seu deus era fã de uma confeitaria em Dona Piero e mesmo gostando tanto, ela foi roubada e faliu. Esse foi o motivo da proteção de Dona Piero, mas entrando em tristeza, foi ordenado que destruísse tudo. Ele disse que essa batalha foi apenas uma diversão para ele, onde ele não a levou tão a sério. Caçadores não representam nenhuma ameaça aos linhagens supremas. Então, morra. Quando uma chuva de espadas aparece em suas costas, ele vira, mas não vê nada, achando ser uma ilusão. Mas ele sabe que algo está chegando. Vemos que todos os dragões estão sendo derrotados quando vemos Ragnar. Ele diz que após buscar seu objetivo, ele quase morreu inúmeras vezes, mas sempre sobreviveu para lutar de novo. Perdeu, perdeu, perdeu e venceu. Perdeu, perdeu e venceu. Perdeu, venceu, perdeu, venceu. E depois seguiu vencendo, vencendo e vencendo. Lutou assim por 10 anos e com isso conseguindo se tornar um só com a espada. Seu braço e sua espada se juntaram. Foi horrível, mas isso não mudou. Ele continuava lutando. 5 anos se passou e seu corpo em si começou a emanar a tal aura de prata. 3 anos após tudo, ele desenvolveu uma técnica que aumenta a prata em seu corpo. 4 anos, ele aprendeu a controlar essa prata. E após mais 10 anos, ele estava no seu ápice, ultrapassando qualquer limite humano. Ele finalmente domina a técnica suprema, a arte de batalha de prata. Seu cabelo levanta e Ragnar aparece como um raio na frente de seu oponente. Só de estar perto, sua cara começa a congelar e ele sente a mesma sensação de estar na frente de um monarca dos dragões. Um terror e espanto indescritível. Ele não aceita temer um mero humano e se transforma na verdadeira forma. Um poder supremo que com apenas 2 palavras, congele e despedace. O dragão é pulverizado. Todas as chamas são apagadas e ele volta ao seu normal. Ele vê então Léo finalmente viva. Aquele arrependimento, aquela ansiedade, nunca mais. Ele abraça ela e chora como uma criança. Léo está, enfim, viva. Ele sabe que não foi ele que fez todo o trabalho, mas ele não está mais aqui, e por isso, ele continuará esse objetivo. Vemos agora Ragnar do futuro, após morrer, se encontrando com alguém. Essa pessoa diz que seu eu do passado não viverá tanto, e por isso seu eu do futuro morreu. Este era o preço a se pagar, mas apesar disso, ele ainda está feliz. Agora tudo depende do passado. Um mundo onde não existirá dragões está na mão dos Zeus do passado de ambos. Vemos vários tipos de dragões superiores destruindo várias nações
E naquele dia, 7 cidades caíram junto com a capital, mas no mesmo dia nasce o Ceifador de Dragões. O dia chega com os dragões mortos e os incêndios se apagando, mas metade da cidade destruída. Ele ainda após tudo fica impressionado por ela estar viva. Quando o segundo chega, Ragnar diz que o melhor a se fazer é fugir do país, já que o Deus Dragão exigiu que todo o reino fosse arrasado. Como essa cidade é perto da fronteira, será fácil para eles, mas o segundo se pergunta quem é ele, se ele é realmente Ragnar. Quando ele simplesmente cai e dorme. Após tudo, seu poder é demais para o seu corpo no momento, com ela se perguntando se ela ainda precisa dela. Uma explosão acontece e outro dragão superior aparece na floresta perto. Léo segue sozinha para proteger todos e agora que seus destinos sejam cruzados. Agora, formando um trato com o dragão traidor, ele segue para matar o terceiro mais forte. Vemos um dragão com nome impronunciável, então chamarei ele de Barão. Ele recebe um bife e ama, mas nada se compara ao sabor de um humano. Ele mastiga todos os seus empregados, sobrando uma. Ele vai comer ela quando vemos Saiki correndo. Ele corta as árvores e elas congelam, ou seja, ela faz parte de um dragão também. Léo vai cortando também, mas parece nunca ter fim, quando Ragnar é pego por elas. Léo vai tentar ajudar, mas é atacada, quando ele sente isso e acorda ativando seu poder e congelando tudo a um raio gigante, fazendo até o Barão sentir isso. Ele vai correndo em direção ao monstro, mas Léo não consegue o acompanhar. Ele chega rapidamente e acerta um chute em cheio quando ele vê a garota e ele sabe quem é. Ela não entende, mas ele diz que vai matar todos os dragões e pede ajuda de Crimson. Ela diz que ele se confundiu, mas ele sabe de seu disfarce por causa do seu eu do futuro, onde esta pessoa é Crimson, o primeiro assento, um monarca alado, antigo progenitor, mas que virou traidor após tentar matar o Deus Dragão. Ele explica o que seu eu do futuro fez e pede para ser usado porque ele quer aniquilar tudo. Ele vai apertar sua mão, mas dá um tapa nele reclamando por tudo que ele falou. Quando Léo chega finalmente, o Barão após o chute volta e com muita raiva, sendo dito como oitavo assento. Ele vai devorar o Prota, mas ele com uma esfera de prata o congela de dentro para fora, derrotando-o em instante. Ele sente dor por ainda não estar acostumado. Léo fica feliz pela força dele, mas ele tem um pedido. Ele quer que ela leve os habitantes para a fronteira e ele ficará para cuidar de algo, mas ela não aceita. Ele acha que vai ser perigoso, mas ela não liga, afinal ela é uma caçadora de dragões. Ele tenta argumentar, mas ela grita perdendo o controle, se sentindo mal por isso, por ter agido como uma criança pela primeira vez. Mas agora é diferente. Ele pergunta se ela lembra da primeira coisa que falou para ele quando se conheceram, onde os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Por isso, eles não podem ficar juntos. Ela sabe o que ele vai dizer a seguida, mas não quer aceitar. Mas mesmo assim ele diz que ela é fraca e morrerá se ficar junto a ele. Ela sente uma raiva imensa e tenta atacá-lo, mas com um dedo é derrotada. Com apenas um adeus, a tarde chega com ela acordando, Sykes levando ela nas costas e ela chorando muito por ter sido deixada para trás. Após isso, Crimson fala com ele que está claramente abalado. Ela diz que vai embora, mas ele continua com o papo dela ser Crimson. Ela começa a ir embora com ele pensando no que pode fazer, e ele fala dos seus dotes culinários para fazer ela aceitar, mas óbvio que não dá certo. Quando ele do nada cai com febre, ela aproveita a oportunidade para tentar ver seu corpo, quando vemos o Ragnar do futuro se encontrando pela primeira vez com ele do futuro. Ele, antes de qualquer coisa, o mata várias e várias vezes, mas nada funciona. Quando o Ragnar acorda já de noite, falando sobre os seus eus do futuro, Crimson aproveitou quando ele estava dormindo para analisar todo seu corpo, e ele percebeu duas coisas. Uma foi que seu corpo gera e emite prata se fundindo com ela, e que seu potencial é gigantesco. Ele fica animado quando alguns dragões começam a voar para onde os civis estão andando. Ele pega-o no braço e começa a avançar pedindo ordem, e ele diz para eliminá-los. Ele derrota um facilmente e após ativar sua aura ele cria várias espadas prateadas lançando em todo. Crimson pega uma delas, dizendo ser de criação medíocre, mas com um só toque pode congelar um dragão, fazendo com que até mesmo um caçador fraco conseguisse matar um dragão superior. E o plano dele é criar um exército com armas similares, com ele os controlando. Ele vomita algo e pede para seu servo ir. O slime gruda em todos os dragões e Crimson volta para sua forma dizendo aceitar a proposta, caso ele tome um veneno que só fará efeito se ele se rebelar contra Crimson. O Prota obviamente bebe sem hesitar e diz que quer matar todos para proteger coisas que seu eu do futuro perdeu. Agora está decidido. Ambos irão destruir cada uma das 6 linhagens de dragões. Vemos um dragão superior dentro de um tornado, apenas torturando mulheres indefesas e se sentindo bem, mas ainda entediado. Vemos vários caçadores tentando salvar a cidade, mas não dá certo, quando um caminhão aparece junto com Ragnar e Crimson. Ele tenta perguntar ao Prota sobre o que aconteceu no futuro, mas ele não se lembra de tudo, apenas de algumas lacunas. Após a conversa ele derrota todos, mas ele pensa em usar essa arte, mas não para o Prota, e sim para os outros. Eles anunciam que mataram todos os dragões perto, e este é Ragnar, o ceifador, fazendo seu nome ficar mais conhecido, e que ele é um
simples mago. Todos ficam impressionados e ele usa uma ilusão para enganá-los. O líder deles diz ser Mikael e avisa que há um dragão que apenas eles conseguem vencer. Ele explica sobre o tornado e que há um dragão lá dentro, e é dito que ele é o terceiro assento de Sastrois. Ragnar pensa em ir, mas ele está exausto, porque basicamente desligou o limitador do seu corpo. Ela pergunta por que eles estão querendo tanto a morte desse dragão e tenta adivinhar que ambos fugiram, deixando todos para trás, o que fizeram eles se sentirem culpados, e eles dizem que é verdade. Mas ele sabe que não pode fazer nada, mas mesmo assim quer o poder de matar ele, quando ela oferece a espada que o ceifador usou para matar os dragões. Ela pergunta o que ele quer fazer e eles aceitam a batalha. Chegando em Toritier, ele abre com uma chave um tipo de bunker secreto com arma de fogo real, M4, pistola e tudo que você pode ter de direito, o que é incrível. Mas o que mais importa é a bala feita de chumbo, onde o Ragnar recarrega com sua aura. Prota não fica feliz por não conseguir lutar e por ser chamado de ceifador, já que ele ainda acredita naquela maldição dele. Ela aproveita a oportunidade para dizer na cara dele que ele descartou Léo. Ele acha que não é da conta dele, mas na verdade é. Ela é a razão dele querer lutar. O que aconteceria se ele perdesse essa tal razão? Por isso ele dá uma ideia de prender Léo no depósito dele, em estado vegetativo. Ele obviamente repudia essa ideia e tenta acertá-la, mas está fraco. Ele fica irritado pelo Prota achar que entende tudo sobre ele, mas diz que vai matar o tal dragão, e mostra o que é realmente ser amaldiçoado, se acertando em cheio e não conseguindo morrer. O Slime estende seu olho até a cidade e demonstra fisicamente como ela está, sendo mostrados os destroços e um tornado no meio. A noite chega com todos bem armados, e será o dia que os verdadeiros caçadores de dragões irão matar o Tempest Cell. Eles seguem até o tornado, mas como está perto de amanhecer, ele pensa em ir embora, quando o Crimson usa o microfone anunciando a chegada de todos e falando mal dele, chamando-o de solitário e esquizofrênico. Ele com isso fica com muita raiva e vai com certeza matá-lo. Mikael, à frente do tornado, sente medo, mas ele está disposto a dar sua vida pela do dragão. Eles vão fugindo do tornado em direção ao sol, e é dito que sua defesa e recuperação são gigantes, mas elas podem ser diminuídas com prata, e por isso o sol vai funcionar. E é dito também que na verdade a prata não congela o sangue, e sim sua magia que está em seu sangue, e por isso o vento é congelado com bala. Quando ela testa uma bala mais potente, que em vez de chumbo ela foi infundida totalmente com a aura do Prota, o tornando mais forte e causando um dano gigante. Não é o suficiente para acabar com o tornado, mas causa um impacto. Ambos começam a atirar juntos, com ele aumentando a força do vento, e ele pela raiva cai direto na armadilha, sendo assim tirado do seu tornado de frente para o nascer do sol. Ragnar, agora pronto, usa a arte de prata no prédio para acabar de vez com o vento. Assim, ele cai em uma lança com a aura do Prota, de frente pro Prota, e com 5 guerreiros de prata segurando ele, junto com a ajuda do Slime. O dragão usa o chão para tentar fugir e vai tirar a lança do seu peito, mas é atropelado. Agora no chão ele é simplesmente fuzilado, e é dito que ele em si não é fraco, já que se ele virasse sua forma dragão, ele criaria 4 ou até mesmo 8 daqueles tornados, mas ele sabia exatamente como lidar com a personalidade dele. Com isso, cortando sua cabeça. Vitória dos humanos. É assim que ele trabalha. Se não vencem com força, precisam jogar sujo. Este é Crimson. Ele sabe tudo sobre os dragões e por isso é perigoso. Após matarem todos os dragões, ele irá caçá-lo. Com isso, todos se despedem e ele apaga a memória de todos em relação a Crimson, menos do Prota, para se espalhar a fama do ceifador de dragões. Ambos se despedem e eles escutam um rádio dizendo para que todos os cidadãos irem para a capital real, que é segura. Claramente uma cilada para juntar vários humanos em um só local. Agora a caçada será na capital. Vemos agora 5 dias antes, com o rei sabendo que Dona Piero foi destruída, onde uma tempestade caiu no local e uma horda de dragão atacou. Ele dá ordem a seus ajudantes e fica preocupado, mas afinal ele tem uma barreira no local. Quando algo acontece, todos estão parados. Tudo está quieto. Quando a silhueta angelical aparece, a dita como o primeiro assento, monarca alado. Ultimátia chegou. Ele fica achando estranho por ela ter passado pela barreira, mas na verdade ela ainda está intacta, o que deixa ela apenas com calor. Ela diz que todos os seus vassalos foram parados, mas não estão mortos, já que ela pode controlar o tempo. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer pedir desculpas. Ela traz a cabeça do dragão que destruiu Dona Piero, já que ela nunca quis isso. Ele aproveita essa chance para carregar um laser deixando pronto. Ele aceita o pedido de desculpas e ela diz que na verdade quis sim matar todos em Dona Piero, mas na verdade sem sentir dor. Ele acha estranho, mas ela mostra sua verdadeira face. Ela não queria que todos sofressem, ela queria uma destruição completa, para que todos morressem sem sentir dor. Ele, sabendo que não há negociação, ativa os lasers, a torre principal é ativada com toda a luz da cidade parando, uma energia solar é convertida em raio e ele vai atirar, mas um dos seus vassalos ataca ele e o outro defende ela, mostrando que ambos eram dragões superiores. O rei continua vivo, mas em estado cadavérico. Ela pede para que o tempo volte e tudo é reconstruído, incluindo ele. Ele volta à vida e se sentindo horrível por ter passado por um estado pior que a morte. Após isso,
ela o prova que não há saída, e por isso terão que garantir que o máximo de pessoas morram sem dor, e ele aceita com medo. O protagonista humilha um deus e tem a melhor luta da temporada. Após o comunicado de evacuar para a capital, ela começa a ficar super lotada, mas isso não é um problema. O Timatia vai ver o dragão que ela arrancou a cabeça, e incrivelmente ele está vivo. Ela explica que o 9º assento foi morto pela 2ª princesa, chamada Starlia, e por isso foi mandado o 5º e o 6º assento atrás dela. Além disso, o 3º, o 8º e o 10º simplesmente desapareceram. Eles pensam que pode ser uma linhagem nova de dragão ou uma ameaça nova, fazendo ele ficar animado. Após a conversa, ela devolve seu coração e ele volta para sua forma normal, como Voltekamui, o 2º assento, sendo ordenado então que vá aonde aconteceu a morte dos dragões para matar os insurgentes. Com isso ele segue então em alta velocidade. Vemos o futuro do Prota, onde ele novamente sobrevive e é capturado pela linhagem completa, onde é dito que todos os humanos foram exterminados, mas ele sobreviveu. Ambos dizem para matar ele e ele fica feliz por finalmente sumir desse mundo, mas o segundo percebe que ele está aliviado pela morte e decide que vai deixá-lo vivo. O Timatia não gosta, mas decide transformá-lo em um dragão superior, onde é revelado que os dragões superiores são criados pelo sangue da progenitora, onde eles eram antigamente humanos, mas ele não quer aceitar de nenhuma forma. Ela cria uma lâmina de sangue e o infecta com seu sangue. Ele começa a entrar em um estado de dor profunda, mas acorda em um trem, lembrando da raiva pela progenitora, onde ela era gentil, mesmo matando pessoas. Crimson gostaria de matar ela depois, mas essa é a melhor hora. Ela sabe que o mais forte foi lançado para seguir seus rastros, então ela estará desprotegida. Sendo assim, se vencerem, vai ser um bônus, mas se perderem, Crimson o salva. Com isso, finalmente chegam na capital com o Prota com problemas por estar perto de muitas pessoas. Ele diz que vai se preparar e pede pro Slime cuidar do Prota, que ele voltará em 2 horas, onde ele não pode se destacar e tem que ficar calado, senão será considerado um traidor. Ela explica que era para a capital estar superlotada, mas não está, porque estão matando uma massa de pessoas por vez como um estômago, fazendo assim caber mais. O dono da barreira toma um esporro por deixar a progenitora sair sozinha nas ruas. Vemos um cara chamado Rowan quando o Crimson chega e ele é dito como um servo fiel, chamado Golem, servindo para dar informações, e outra chamada Quimera, com isso anunciando que ambos irão matar o Timatia. Vemos uma exposição aberta onde é mostrado várias cabeças de dragões congeladas para dar paz falsa à população. Ele começa a ir embora quando ele sente seu corpo tremer e lembra das palavras de Crimson que se encontrar com ela, ele não pode entrar em batalha, quando ela percebe algo e pergunta para o Prota se ele está bem. Ele agora entra em um impasse, caçá-la ou escutar as instruções. Uma briga em sua cabeça começa e ele hesita. Voltando a Crimson, eles veem um vídeo dela usando seu poder, quando ele diz que magia do tempo não é invencível, o que mostra nesse vídeo. Voltekamui chega onde os caçadores estão e começa uma luta para saber quem é o dono dessa tal espada. O Slime diz que o Prota está enjoado pela multidão e tenta fazer ela ir embora, mas ele toma a decisão de que não vai atacar. Ela pede desculpa e diz que vai procurar os pais dessa criança, quando ele, sozinho, sem se controlar, pergunta por que ela está sendo gentil com essa criança. Ela diz que não precisa de motivos para ser gentil com a pessoa, e ele vai embora. Quando ela pergunta se eles já se encontraram antes, e Nebulin chega perguntando quem é o protagonista. Ela diz da doença do Prota, de ficar perto de multidões, e ele se identifica, mas o Prota aproveita essa chance para ir embora. Com as imagens do vídeo mostradas, ela não deveria aparecer, já que parou o tempo, mas ela aparece por algum motivo, e é que o controle temporal tem um limite. Ou ela para o tempo, ou ela reverte. Quando ela reverte, ela não consegue parar o tempo, ou seja, eles precisam causar um dano surpresa, aí ela será curada automaticamente, revertendo assim. Com isso, dando oportunidade para atacar mais uma vez, já que ela não poderá parar o tempo, e fazendo isso até acabar sua magia, que não é infinita. Fazendo assim, ela morrerá. Mas só se Ragna lutar no mano a mano. Se Nebulin e Borgios atrapalhar, será um problema. E é aí que ambos entram. O Prota começa a pensar se tomou a melhor decisão, mas acha que sim, pois seu eu do futuro entraria na luta sem pensar. E ele é diferente. Quando ele sente a presença de Crimson, como se ele tivesse usado algum tipo de magia nele, ele sabe que o melhor era recuar. Mas por que ele sente esse nojo tão grande por si mesmo? Quando ele pede pro Slime avisar que ele encontrou o alvo e segue sozinho. É mostrado que ele usou uma hipnose no Prota para transformá-lo meio que com um fantoche, quando o Slime o liga e avisa que o Prota não seguiu nenhuma das suas regras e foi se encontrar com o Timatia. Ela enfim encontra os pais da criança e entrega ela. Nebulin baba seu ovo quando ele vê que ela está aliviada pela família da criança ter que morrer hoje, mas sem dor e medo. Ele aparece na sua frente dizendo querer refazer isso. Ela pergunta o que ele quer e ele diz que agora entende seu nojo. Ele não evitou de lutar por estar calmo, mas sim por medo. Medo do comportamento incompreensível dela, da incapacidade de usar o poder dado a ele. Não importa se foi certo ou errado, ele fingiu estar calmo.
Essa é a fonte do seu nojo. Apesar de sua raiva ou de quão firme ele está, ele se sente envergonhado de si mesmo. Com essas palavras, ela pede desculpas por não entender o que ele está dizendo, quando Nebulin simplesmente se congela e é despedaçado. Ele sabe que se não fizer agora, seu juramento será todo jogado no lixo. Ela agora percebe que é seu inimigo e começa a conjurar seu poder de pare, mas não dá tempo. Ela é despedaçada. Automaticamente seu poder ativa e ela volta à vida, mas antes dela conseguir conjurar seu poder, de novo ela é destruída e ativa seu poder, com ela voltando de novo e de novo. Mas seu corpo contra-ataca sozinho e sua capacidade de pensar diminui para oferecer poder a seu corpo, mas ele se defende e mata ela pela terceira vez. Reverta o quanto quiser, mas a melhor gentileza que você pode dar a essas pessoas é morrer aqui. Agora vemos o que aconteceu após ser injetado o sangue dela nele. Ele começa a sentir uma dor gigante e começa a perder seu ódio, mas ele nunca esquecerá daquilo. Ele aproveita uma chance, pega sua espada quebrada e enfinca em seu peito. Ele nunca deixará ela fazer o que quiser com ele, sendo assim, morrendo ali. Ambos vão embora e Crimson o leva pensando que é o primeiro humano que resiste ao controle dela, levando ele para ser reanimado. Voltamos ao presente com ele puto pelo Ragnar ter começado a lutar, mas o objetivo do plano é testar seu poder. Eles veem que Borgios está saindo e Golem é pedido para que o atrase. A luta se estende com ela morrendo muitas e muitas vezes e pensando não ter tempo suficiente para parar tudo. Borgios prepara seu canhão para disparar no Brota quando é acertado por Golem, que após atirar foge. Quando ele é preso por uma barreira e é mostrado que Nebulin não morreu. Ele está exausto, mas ele precisa ganhar tempo suficiente. Ela começa a se regenerar lançando um ataque enquanto isso, mas ele não irá deixar. Poder de prata total. Ambos brigam, um para sair e outro para segurar a barreira, quando o Slime simplesmente o engole e o Prota sai da barreira, mas é tarde demais, tudo está acabado. Ela começa a recitar seu poder quando ele usa voo prateado e destrói ela, quando ela se lembra das palavras do segundo assento, que para um monarca do dragão, ela é muito fraca. Leva 2 décimos ou mais para parar o tempo. Isso é longo demais para quem vive no mundo onde menos de 1/10 de segundo é o que decide a vida da morte. O Prota, agora tirando ela da capital, não precisa mais se conter. E ela se lembra, caso ela encontre alguém assim, ele gostaria de apoiá-la. Mas, se ele não estiver lá, use seu trunfo. Um truque que ela tem na manga. Com isso, ela não só reverte coisas com o tempo, ela reverte todo o tempo. Até o momento que as cabeças do dragão foram mostradas a público. Ele sabe que algo está errado, mas não sabe o que. Quando ela para o tempo, é preciso uma quantidade exorbitante de magia para retroceder o mundo inteiro. Por isso ela não usa, mas ele é uma ameaça suficiente para que ela sinta a morte chegando. Mas a batalha acabou. Na verdade, nesta linha do tempo, ela nem começou. Ela pensa quem é ele e como vai resolver essa situação, mas nunca saberá, pois nesse mundo, todos ficam parados com olhares mortos. Ela tira as pessoas de perto para não matá-los, mas se pergunta, quem é essa criança no seu pescoço? Quando ela vê, seu dedo se mexeu. Ela se sente eufórica, mas acha ser sua imaginação. Quando Nebulin, transformado, chega acertando vários golpes no Prota pela raiva, e como ele tem sangue dela, ele pode andar neste mundo e se lembrar de quando ela voltou no tempo. Ela percebe que ele não está se mexendo e fica aliviada por ser apenas sua imaginação. Ela assim pede para ele parar porque ele esmagou o Slime e como ele é feito de ácido, derreteu uma parte do seu braço. Mas ele ainda está vivo. Mesmo agora espancado, nenhum ferimento é fatal. É como se seu corpo fosse feito de uma poderosa espada de prata. É uma resistência inimaginável. Quando ela constata o ancião, onde há 3 pessoas que podem andar nesse mundo parado além dela. Os 2 dragões e o rei Femud, onde ela quer pedir para ele lançar seu raio de sol naquele homem. Eles não podem ser mais descuidados. Ela pede para ir embora com Nebulin, mas ele está triste por ter feito ela passar por isso. Mas é estranho. Mesmo ela sabendo que é seu inimigo, ela sente um pouco de carinho por ele. Uma versão menor do que ela sente pela sua linhagem, mas ainda assim é algo que sua morte seja indolor, quando ele lembra que seu sangue foi contaminado uma vez por ela. Então ele pode e se levanta. Ele usa tudo que tem e, como seu predador natural, não deixará ela viva nem mais um segundo. Ele avança lentamente, mas ela treme, ela tenta atacar, mas é em vão. Ele não deveria estar se movendo. Nebulin cria barreiras em sua frente, mas ele com sua cabeça destrói todas, perguntando, você tem medo de mim? Com todas as mortes em suas mãos, como ousa se acovardar? Ele a corta em vários pedaços, com isso, o tempo volta ao normal. Agora é ela que fica com a briga em sua cabeça. Deve parar o tempo, mas ele não vai parar completamente. O que ela pode fazer? Ela
só consegue pensar que desta vez irá morrer. Um medo a consome, mas quando ele ia matá-la, seus olhos sangram. Ele não consegue respirar, ele usou poder demais, assim desmaiando. Nebulin aproveita e foge, com o laser sendo lançado nele, mas é salvo por uma mulher. É pedido para que o tempo seja parado, mas ela está em choque. Ela nunca teve um treinamento real para a batalha. Ela confiava demais em seu poder, então não precisava de força, já que força bruta não era nada para ela, mas Ragna a despedaçou. Ela agora é uma simples mulher. Ela tenta parar o tempo, mas várias bombas plantadas explodem. Os humanos que ela precisava matar sem sofrer estão com dor, rancor, angústia, ansiedade, desespero e morte. Isso é destruição. Sua falsa compaixão foi revelada. Milhares de pessoas morreram, mas com o tempo, mais e mais irão sofrer. Se você quer salvá-los, volte tudo no tempo de novo. Quando ela vai usar, mas é parada por Nebulin, pois se ela voltar, seu poder mágico irá acabar, ficando assim exposta ao inimigo. Com isso, o plano de Crimson acaba e ele vai embora. Ela chega onde está a sua porta de saída e fica extremamente com raiva, porque as bombas que ela pediu não foram todas plantadas, haviam mais que ela pediu. Se tivessem mais mortes, ela voltaria no tempo e estaria morta. Um desperdício de poder, mas isso era um teste para saber se seu chefe ainda era o mesmo de sempre. Ela entra e pede para ele ficar na capital como punição, já que ela descobriu que era só um teste. Após tudo, Nebulin se sente imponente e ele lembra sobre palavras como maturação, que é o tempo que a pessoa passa se acostumando com o sangue progenitor. Quanto mais rápido é esse tempo, mais forte eles são, com Otuzora durando 1 ano, Disastrois 1 mês e Kamui menos de 2 dias. Mas ele não teve tempo de maturação, sua aptidão ao sangue é maior que o segundo assento. Ele com certeza vai ser mais forte no futuro, mas ele não fez nada. Ele deveria conseguir superar tudo, mas ele não fez nada. Com isso ele entra em uma transformação e não deixará os inimigos fugirem, mas a magia de barreira é dita como inferior à magia espacial, então está tudo bem. Crimson vai partir, mas o Prota lembra de uma aventura com Leo, onde ela não deixou seu inimigo escapar por temer ficar perigoso no futuro. Ele desce das costas da Quimera desgastado. Crimson diz que tudo foi melhor do que esperado, mas ele não está satisfeito, ela ainda está viva. Ele ativa sua arte prateada, mas é parado, só que esse tempo foi suficiente para rachar a câmara e Nebulin conseguir encontrá-los. Golem é mandado atirar e ele consegue, mas o ancião dispara de volta, e ambos estão em sincronia. Nenhum dos dois quer deixar que eles saiam sem ser mortos. A barreira então é destruída de dentro para fora, mas algo acontece. É mostrado Crimson como ele era no começo de tudo, onde uma garota pede algo sem sentido para ele. Vemos agora uma garota de cabelo roxo voando em uma espada. Ela desce e é dito que seu ciclo de teletransporte pegou algo. Ela se pergunta se foi um dragão, mas ele quer que ela julgue por si mesma. Com isso, vemos que Crimson e Ragna foram pegos, por sorte ou azar, por esse círculo. E logo na base da segunda princesa de Lesse, líder do corpo argento, Starlia Lesse. O cara dá uma explicação que eles literalmente fizeram um círculo e 2 pessoas apareceram, mas uma delas está em estado crítico, não conseguindo nem falar, mas foi confirmado que não é um dragão. Mas essa pessoa de cabelo vermelho concordou em responder as perguntas se curassem o protagonista. Então, por enquanto, esta será a primeira pessoa. Quando ela entrega carne de dragão para ele comer como gesto de boa vontade, ele hesita, mas morde carne do seu próprio povo, vomitando em seguida. Quando ele explica que ela nasceu sem os seus braços, só que seus olhos podem sentir qualquer aura emitida, e em vez de braços, ela pode controlar qualquer objeto livremente. Com isso, é chamado de Princesa dos Talheres. Aos 6 anos, matou 3 dragões inferiores. Aos 7, entrou secretamente em um torneio e venceu. Com 8, ela matou uma horda de dragões, incluindo 2 mediais. 9, ela impediu uma tentativa de golpe de estado. Aos 10, ela usou seus talentos para criar equipamentos de prata especiais. E agora, 16 anos, ela comanda uma unidade de combate equipada com armas que ela mesma criou. E finalmente mostrou ser capaz de matar mesmo Dornia, um dragão superior. Mas a razão pela qual Crimson o detesta é porque enganá-la não é fácil. Ela sabe quando alguém está mentindo. Ele usa seu único segundo cedido e pensa que 2 dragões superiores foram mandados para cá. Então eles não têm outra escolha a não ser fugir. O que significa que ambos os objetivos coincidem. O melhor resultado seria ambos cooperarem para fugir desse local. O problema é que seus olhos estelares são perceptivos à aura. Normalmente se entende que a aura é prateada, mas tudo gera aura própria, e o corpo humano não é exceção. É difícil enganar ela porque ela vê mudanças de aura que acompanha com emoções. Então ele teria que colocar verdades e mentiras equivalentes na sua frase. Ele com isso desperdiça seus 2 segundos, mas percebe que consegue mentir sem manipular sua aura. Com isso mostrando que seu outro olho é de dragão, dizendo ser um taumaturgo. 7 anos atrás, Starlia se encontra com o tenente. Ele fica nervoso e ela sabe a verdade. Sabe que ele está mentindo, matando publicamente ele. Que após a investigação foi dito que ele era um espião. As pessoas se perguntam como ela descobriu. E ela apenas diz que só precisa olhar para alguém
para saber se ele deve ou não morrer. E agora, Crimson está na sua frente. É explicado que magos nesse mundo nascem com partes do corpo não humanas, o que acrescenta nessa mentira. Ele então inventa uma grande mentira e coloca a verdade junto, sobre a capital, controlando assim suas emoções, para basicamente estar-lhe a acreditar. É dito que existe uma seita chamada Seita do Sol, onde é a única capaz de enfrentar dragões superiores, e ele se coloca como desertor desse culto. Ele então pensa que venceu este jogo, mas Starlia diz que ele mente muito bem, juntando mentira e verdade. Ele fica surpreso porque ela não caiu nisso, e ela explica que na verdade seu poder não é detectar emoções pela aura, já que seria muito fácil manipular isso, mas na verdade as pessoas honestas emitem aura azul, e mentirosos aura vermelha. E nesse momento sua aura não é nem vermelha demais, nem azul demais. Ele é encurralado e ela usa suas armas como extensão de seu ser e detecta a natureza de Crimson, explicando assim sobre como ela enxerga as coisas, onde seu mestre, para ela, parece ser um só com a espada, mas a natureza de Crimson é apenas morte. Eles entram em guarda e vão matar ele, mas ele tá tranquilo, afinal ele não pode morrer. Quando Ragnar aparece segurando sua espada, todos ficam surpresos e perguntando de onde ele veio, quando veem o mais forte da brigada, o mestre de Starlia, completamente derrotado. A princesa, vendo isso, entra em choque. Como ela vê tudo diferente, o Ragnar pra ela é como uma verdadeira espada de prata ambulante. Vários tentam atacá-lo, mas são derrotados. Ela, após ver isso, simplesmente se apaixona à primeira vista. Ele então se aproveita disso e diz que enquanto não matarem essa mulher, ele fará qualquer coisa a ela. Mas ainda assim, são presos até a Segunda Ordem. Ele então revive de volta o Slime e explica sobre quem irá vir a essa base. Após Gar ser derrotado em menos de um segundo, sua moral foi abalada, onde ele treinou sua vida toda para alcançar esse poder, e não é nem um terço de Ragnar. A princesa então, após tudo, não sabe como agir, mas se recompõe, já que sua frota precisa dela nesse momento. Já no outro lado da moeda, Ultimatia não consegue mais usar seu poder, ela já não é mais a mesma depois daquele choque. É reunido toda a brigada e falam sobre os dragões estarem estranhos, onde algo provavelmente aconteceu com os superiores, o que é uma oportunidade para eles, mas o círculo mágico ainda demorará 2 dias para serem feitos. Quando ambos intrusos aparecem e falam que irão ajudar, já que a diferença de poder deles e do adversário é imensa, mas ele pode oferecer a arma suprema contra dragões, Ragnar, o ceifador. Um caos toma conta porque a princesa perdeu a cabeça quando viu Ragnar, quando a mulher bate nela fazendo ela voltar a si e recusar a proposta. Mas Crimson usa seu conhecimento explicando sobre Outo Zora e seu poder com química fazendo drogas hipnóticas, onde suas informações são extremamente úteis por serem bem detalhadas. O Starlia não quer aceitar como verdade, mas Ragnar entra em jogo para deixar claro que em vez de voltar para a capital, ele ficará para lutar, querendo que ela use ele. Ela então se segura com todas as forças para negar, mas aceita assim sua proposta, já que precisam de toda a força possível. Ela então pergunta a causa dos dragões estarem estranhos, e ele responde que o motivo é que eles lutaram com a monarca alada, e por isso estão se reunindo com extrema raiva. Com isso vemos Outo Zora atacando o velho, xingando sua incompetência, com ele aceitando, porque atualmente a progenitora está sem usar seu poder. Quando Kamui aparece no quarto dela, ela tenta mandar ele embora, mas ele mostra a cabeça do caçador de dragões, e a espada de prata feita por Ragnar. Ela sente medo por lembrar do Prota essa aura, onde ele explica que o motivo dela não conseguir usar seu poder é por ela ter perdido seu coração. Ela pensa que agora sua magia é inútil, já que não consegue fazer aquilo que ela é feita para fazer, e sempre que tenta usar, a imagem do seu inimigo vem à sua cabeça. Ela não sabe o que fazer, mas é fácil. Esqueça tudo. Ordene que ele acabe com aquilo que te dá medo. Mande Voltekamui matar o ceifador. Ela fica com o pé atrás, mas com toda sua raiva ordena, com lágrimas nos olhos, e seu desejo então é uma ordem. Ela então sai do quarto, agora se sentindo melhor, conseguindo usar seu poder de novo. É mostrado então as últimas palavras de Mikael, que são: o ceifador irá te caçar. Kamui não sabe quem é, mas ele está animado. O Prota então imbui sua aura em uma espada para demonstrar seu poder. Eles ficam impressionados, estando assim decidido que ele irá transformar as melhores armas dela em armas destruidoras, já que juntará qualidade com poder. O plano de Crimson então é dito, onde ele gastará metade do seu poder na tropa e metade em sua própria espada, onde ele não usará seu poder para lutar, e sim apenas em uma espada energizada. Ele não entende o motivo dele não poder usar sua aura, mas ele aceita apenas suas ordens. Após o Prota dar o poder a todos, ele conhece as duas garotas com feições de dragões, dita como gêmeas. O Slime aparece, mas ele faz bullying com elas, e elas dão o troco, porque não conseguem sentir empatia com ninguém por causa da sua criação. Já no outro lado, todos os magos estão quebrando a cabeça para fazer funcionar esse tal círculo de teletransporte, mas nada dá certo. Quando Crimson, após sair de sua prisão, aparece para ajudar com uma pitada de informação, que para ele é apenas simples. Vemos Zora do passado no túmulo de sua amada, mas após virar um dragão, ele não sente mais ódio por nada. Mesmo que voltando para esse lugar,
ele não sente nada. Junto com Tara Tectra, afinal, eles ainda são guerreiros. Voltamos para a reunião dos superiores, onde metade deles apenas sobreviveram. E as 2 missões são matar Ragna e destruir esse país. Kamui diz que vai atrás dele, mas o inimigo atacou logo quando ele estava fora, então é arriscado demais. Por isso ele ficará com a rainha até alguém encontrar o ceifador. Aí ele será avisado e chegará na velocidade da luz. Com isso, Zora e Tara Tectra irá destruir o país, começando pela base da princesa Starlia. Starlia então cria armadilhas, se preparando para o inimigo. Crimson se junta com Ragna para explicar o motivo dele não poder usar seu poder, mas antes ele pergunta se atualmente ele conseguiria vencer Voltei Kamui, se lutasse contra ele agora. Ele não quer aceitar, mas diz que não venceria. E essa é a razão. Eles sabem sobre o Prota, mas muito pouco. Eles sabem que apenas há um humano com a aura descomunal. Então se ele usar seu poder, os 2 superiores vão descobrir que ele é Ragna e vão chamar o Boss. E com isso todos daí estariam mortos. Por isso será decidido com o poder de suas armas. O Slime é então devolvido, mas tá na bad por ter sofrido muito. Mas Crimson apenas bate nele, fazendo ele esquecer suas memórias, voltando ao normal. Starlia aparece e chama o Prota pro subsolo, então diz que não tem tempo para fazer uma nova arma e pede para ele escolher entre 3 das melhores. Além disso, ela faz um pedido. Após a batalha, ela entrará para Solaris e por isso pede para que o Prota, caso ela morra em batalha, que ele seja o novo líder. Tudo isso para salvar vidas, mas ele recusa, já que não é o objetivo dele. Ela então suplica, mas ele acha que ela está agindo como se a morte dela já fosse decidida. Ela então tenta botar pressão nele, já que ele mesmo prometeu que ela poderia usá-lo, mas ele então, como resposta, ativa seu poder e com toda sua força coloca nas 3 espadas, que ela mesma vira uma caçadora, afinal ele não deixará ela morrer. Com essa resposta ela vai embora antes de mostrar seu lado apaixonada. É mostrado uma horda de dragões atacando cidades, junto com Borgios e Zora, onde Borgios está decidido a dar sua vida pela causa. O sol começa a se pôr e eles estão vindo. Zora finalmente chega usando suas vinhas para atacar, quando Tara Tectra se transforma em uma massa explosiva capaz de destruir tudo, mas há uma maneira de contornar isso. Ele de alguma forma é desviado, mas causa um impacto de leve. Tara-chan se levanta e diz que alguém desviou ele. Eles pensam ser o ceifador, mas não está vindo do seu corpo, e sim de sua espada. Tara confia no seu poder, achando não ser o ceifador, e com isso começará a batalha entre Ragna Crimson e a base Argento contra 2 dragões superiores e 10.000 dragões. A invasão de 2 dragões superiores e um exército de 10.000 dragões ao Forte Stella começa. Todos se preparam e Zora usa sua magia para trazer humanos para invadir, sendo controlados. Ikki fica no comando da base e ambos os outros vão juntos com a princesa para atacar a floresta. Já no topo da base, Tara Tectra, o sem talento, está lutando contra Ragna, usando espadas de prata banhada com seu poder, para eles não acharem que ele é o ceifador e não chamem Voltei Kamui. Ambos preparam um golpe final para acabar logo, enquanto o esquadrão aéreo procura outra Zora dos céus. O poder de ambos são inigualáveis, com Tara perdendo metade da sua carcaça, mas Ragna perdendo a disputa. Tara se prepara para finalizar sua kill, mas ele se levanta novamente, mas como Tara acredita que ele já perdeu, lança uma horda de dragões inferiores para ganhar dele, basicamente em número, e vaza, explicando que Ragna perdeu porque sua espada não conseguiu aguentar seu próprio poder e se partiu. Caso contrário, ele venceria, já que sua força é maior que a de Tara. Quando o humano baixinho aparece, junto com o velho para ajudar ele mesmo, que Ragna não queria, já que ele acredita que todos em volta dele morrem, menos ele, por isso precisa cuidar sozinho. Para decidir isso, eles duelam pela 70ª vez, e vence melhorando suas habilidades pela primeira vez contra Ragna, mostrando que essa, na verdade, é a batalha deles, não a de Ragna. Não importa o quão forte ele seja, não pode chegar atrasado e se achar um herói. Todos os dragões são limpos então, e ambos os 3 seguem o Slime para caçar o 5º assento, enquanto a princesa usa a gaiola para ganhar vantagem na floresta de Zora, e já os magos da base tentam usar o sangue dos dragões para fazer um teleporte em massa. Zora, sabendo do plano deles, estaciona todas as tropas longe da área de efeito do TP, fazendo com que eles vão buscar o Zora, quando são atacados por dragões que conseguem usar magia, ditos como dragões maduros. Para vencerem por completo, eles precisam controlar a base deles, então mandam um dragão maduro esquisito que mata sem ninguém ver. Em um piscar de olhos são mortos. Ele então lembra das palavras de Crimson e percebe que ela na verdade está parando o tempo e tenta contornar esse poder defendendo, mas apenas ele sabe disso, então avança o cortando por pouco, dando tempo dela retornar a magia. Mas Crimson então
então aparece mostrando como ganhar desse poder apelão. Ela lança uma esfera e quando ela vai parar o tempo, ela ativa e a queima como a luz do sol. Ela parou o tempo durante a explosão porque não sabia o que era, mas por azar dela, a luz ficou ativada eternamente, enquanto o tempo estava parado. Basicamente ela usou uma flashbang que piscaria a luz e deixaria todo mundo cego, mas como o tempo ficou parado, a luz ficou eterna lá. Gênio demais. Crimson então hipnotiza os civis para ajudar todos e fazer com que eles morram no processo, para diminuir a quantidade de magia que vão precisar. Quando o novo 13º assento aparece para ir para o Círculo Mágico, mas que é frustrado pelo Mago Dracônico, consumindo um dragão superior incrivelmente. Já no campo de batalha, os dragões maduros tomam conta dos céus e fazem a princesa sofrer gastando magia, mas o reforço aparece com ela literalmente lançando as tropas nos inimigos. Mas enquanto focavam nos céus, um deles avançou aos poucos, se sacrificando para atacar a princesa, derrubando ela, basicamente esgotando seu vigor. Já os três, como animais, avançam pela floresta em segredo, derrubando um terço do exército de dragões, e Ragnar sentindo as palavras do baixinho. Ragnar então finalmente voltando a usar seu poder e repelindo ele pela ponta da sua espada. Ele despedaça quem vir à sua frente. Já a princesa aproveita essa queda para sentir onde Zora pode estar e segue com o cara de machado, mas não existe falhas para o plano dele. Ragnar então pede desculpas e junta força com os dois para avançar, ambos superando seus limites. Um dragão maduro que fica invisível aparece, gerando gravidade e atacando Ragnar, que derrota ele, fazendo Zora suspeitar que ele é o ceifador. Já Ikki e os civis seguem pela floresta com uma fucking M4 em um mundo medieval, quebrando todos, avançando no bombear. Já no círculo, Crimson toma o círculo deles para usar antes e salvar só quem ele quer, mas no final, dependendo do mago para ativar o círculo. Zora percebe que o mesmo que bombardeou a cidade está presente nesse local, mas e o ceifador? Existe a chance de Ragnar ser, mas por Zora ser tão inteligente, ele não pode chamar Kamui, já que se for uma armadilha e ele chamar, o ceifador poderá lançar um golpe em Ultimatia, em uma dimensão, e assassiná-la. A batalha se intensifica com centenas de maduros e a tropa seguindo com a princesa. Já as gêmeas, após cair, comem dragões para se curarem e ficarem mais fortes. Crimson então aproveita sua aparência andrógena para ser amada por todos, só que algo que ele não esperava acontece. A garota irmã de Fu é machucada e quebra a magia. Então, como último recurso, a cada 10 segundos que não ativarem a magia, um deles vão morrer. Fu então aceita obedecer, mas a irmã machucada se levanta como algo divino, cabelos brancos e o poder de parar o tempo. Ela então, por instinto, teleporta as balas e todos os inimigos, incluindo Crimson, para algum lugar, o que causa ódio dele por não ter planejado isso, mas fica feliz pelo tanto de talento que possui aquele corpo de soldados. Agora, sabendo sobre o ceifador e Crimson, Zora sabe que se chamar Kamui ele chega em 2 segundos, mas para a mensagem chegar nele seria 40 segundos, por isso ele pensa que tudo faz parte do plano deles, então não o chama e prioriza matar a princesa. O mano do machado continua avançando junto da princesa, com alguns membros mostrando a força de vontade. As gêmeas também ajudam com seus poderes e armas, já a princesa estima com base nas informações que conseguiu, encontrando finalmente Zora. Já os dragões maduros são estimulados pela droga de Zora, aumentando 200% sua força, mas apenas durante 10 segundos. Como eles não podem lutar contra esses dragões, apenas se lançam literalmente na direção de Zora. O dragão então começa a fazer uma nuvem de veneno para acabar com ela, mas a vendo pela primeira vez, lembra de uma pessoa. Uma brecha então aberta e a assassina que estava à espreita ataca finalmente, que funciona, mas não o mata, mesmo arrancando a cabeça e acertando no possível coração. Já Zora começa a virar um esquizofrênico, falando com seu alter ego sobre a tal princesa, criando um caos na sua mente. Basicamente o corpo dele era falso, o verdadeiro fica sempre no subsolo. A princesa, percebendo isso, usa toda sua força restante para trazer ele de baixo para cima, deixando com sua tropa. Já atrás, os dragões bufados estão finalmente chegando. Normalmente os dragões não podem lembrar da sua vida passada, mas a princesa faz Zora lembrar de uma garota, fazendo ele hesitar, mas seu poder começa a sair do controle. Borgios, o dragão, recuperou sua juventude e começou a interferir na guerra. Já do outro lado, os três estão indo já no modo automático, se comunicando por primatês, indo atrás de Tara, mas que surpreende disparando 6 explosões distante. Ele acha que matou todos, Zora então acha o corpo da princesa, mas ele mente, como se fizesse algo que não quer.
Ele então pede pra Tara Tectra focar no ceifador, enquanto ele resolve tudo isso aqui embaixo. Vemos um flashback do seu passado. Ele e Tara eram guerreiros que eram banhados pela luz de uma garota que queria se tornar rei, mas foi tudo tomado por Volta e Kamui. Zora, vendo a princesa no chão, apenas consegue reverenciar ela e todos da sua tropa pela sua coragem, se vendo no seu passado, já que sua vida era da mesma maneira. Mas tudo isso já era do conhecimento de Crimson, que tudo que ela fizesse seria como um veneno para Zora, já que ele chama ela para sua linhagem, o que deixa ela furiosa. Ela sabia que não podia ganhar dele como guerreira, nem como general de exército, mas existia algo que ela se orgulha e que sabe que é melhor que ele, que é ser uma forjadora de espada. Arte de forja estilo princesa. Restrições encarnadas. Ela então cria uma lança gigante e vai direto no peito dele, congelando tudo ao redor, mas não o mata. Ele então acha que ela enlouqueceu, mas aparece dois guerreiros e só pega e rala com ela, filho. Já o cara do machado apenas tira sua lança e diz que ainda não acabou. Ela então ativa a união de pensamentos e diz: para todos que estão feridos e à beira da morte, continuem avançando e reúnam a vontade de matar dragões. Deixem tudo com ela. Todos então entregam seu poder ao mano do machado e ele arremessa todo o poder junto com a lança direto em Tara Tectra. Tara contra-ataca, disputando com esse poder, mas a lança atravessa, um poder que representa todos que estão dando sua vida. Zora, em forma dracônica, tenta acertar a princesa, que falha. Já a lança acerta Tara, atravessa, mas no local errado. Todos sentem ódio por isso, mas ele está lá, o ceifador de dragões Ragna, do outro lado, para pegar essa lança imbuída de poder. Shin, após lutar por muito tempo, acorda dentro do slime, se curando, apenas se perguntando por que é tão fraco. Já Ragna apenas está avançando como uma besta, sem ver nada, mas se tiver uma chance de caçar dragões, ele não vai parar. Ele para a lança, tirando o poder deles, usando apenas seu poder, disparando um raio enorme com um coice enorme também. Tara Tectra, o dragão erupção, é morto. Bem, é o que eles achavam. Tara, antes de morrer, ele se explode para não ser afetado pela prata. Ragna então pede para ir para onde tiver o cheiro dele, para o slime. Tara então apenas passa uma mensagem para Zora. Em breve ele irá morrer. Apenas adiou sua morte, mas ele quer manter sua promessa, mesmo durante sua morte. Zora sabe que a culpa na verdade é dele de não ter matado a princesa. Tara amou a princesa como um guerreiro ama seu rei, mas Zora amou a princesa como um homem ama sua mulher. Mas Tara apenas acredita que essa derrota se deu pela falta de sinceridade. Ele pede desculpas e espera suas ordens. Zora então decide se exploda Tara Tectra. Tara então gasta tudo de si para tentar levar todos à sua volta com ele, caindo como um guerreiro. Ragna então usa seu poder para tentar conter tudo isso e ele sabe que se sucumbir, acabou para todos. Ragna tenta de tudo e sabe que tem poder para acabar com isso, mas seu poder está sendo focado para não sucumbir à espada. A espada feita pela princesa não aguenta seu poder. Ele vai segurando, mas ela aparece para ajudar, apoiando ele com seu poder, enquanto todos defendem ela. E os magos, faltando pouco para teleportar todos, Ragna não pode desistir. A vida de todos está na palma de sua mão. Mas Tara também não cede, afinal esse ataque custou literalmente sua vida. Ragna então explica para a princesa que dentro de si, na verdade, existe uma espada perfeita, então precisa da sua ajuda e retribuirá com todo o seu poder. Ela então enfim vê tudo e ele ativa a arte de batalha de prata. Antes Ragna acreditava que depender dos outros faria ele mais fraco, mas agora tudo mudou. Com um golpe, uma explosão de prata acontece. Ragna contém a explosão e a princesa então descobre sobre o futuro dele, ficando com raiva por ele ter sacrificado tudo por esse poder, mas ele apenas agradece por ela ter então conhecido seu eu do futuro, o que o deixa feliz. Ela então, super fofa, devolve o carinho, o chamando pra ficar com ela em vez de Crimson. Tudo finalmente acaba com a vitória da tropa Stella. Ambos caem no chão cansados, o círculo mágico é então terminado e ele ativa. O teleporte então começa, mas Ragna sempre traz consigo a morte, afinal ele é o ceifador. Em menos de um segundo, um relâmpago passa. A princesa perde a cabeça. Volta e Kamui está no campo de batalha. Ele se pergunta quanto tempo ainda tem até eles sumirem e serem teleportados, mas tanto faz, apenas quer lutar. Ele é o fim da linha. Reúna tudo o que resta para a última batalha da sua vida. Ragna apenas sente o maior ódio que consegue. Ultimatia sente medo do inimigo só de pensar, mas não imagina Kamui perdendo pra ninguém. Crimson então explica que existem espadas especiais demoníacas que monarcas dão àqueles dragões especiais. 6 garras e presas, as 8 espadas mais poderosas do mundo. Os que possuem tal espada são chamados de sangue das garras. Um deles, incrivelmente, foi morto e sua espada demoníaca
foi roubada por um bandido. Esse bandido era Kamui, que roubou tal espada ainda humano. Agora, como um dragão superior, ele é fora de série, uma literalmente anomalia. Mesmo entre dragões, não é um dragão que é utilizado estratégia para derrotá-lo, é um dragão que é usado estratégia para não enfrentá-lo. Por isso precisavam matar o Timatia primeiro. Bem, Crimson falou algo do tipo, mas no momento, Ragnar apenas esqueceu de tudo e entra em uma batalha contra ele. Ambos disputam força, com Kamui entrando na sua pseudo-forma dragão, e Ragnar usando todo o seu poder que ainda resta, e consegue, explodindo tudo. Ele tenta usar seu poder em sua palma para literalmente cortá-lo com tudo que tem, que funciona, mas ele busca sua garra relâmpago divisora de céus. Ragnar então, com esse esforço, apenas cai, seu corpo já não aguenta mais. Isso é tudo que pode fazer no momento. Infelizmente muito chato, mas Ragnar apenas consegue gritar para se mexer, quando ele então desmaia e acorda com a princesa em um local desconhecido, com ela o chamando. Aparentemente o teleporte funcionou e graças a Ragnar todos conseguiram extrair o máximo de potencial. E graças a todos ele extraiu mais do seu poder do futuro. Uma troca justa. Ambos do corpo foram incríveis, mas ela fica por ali, pois precisa forjar uma espada que ela sempre teve em sua mente. Seu nome é Cometa de Prata. Essa é a razão pela qual ela nasceu. Ela irá fazer uma espada à sua altura. Mas ela queria muito vê-lo mais uma última vez. Ele então acorda desse sonho muito machucado, mas vê todos deprimidos, se sentindo derrotados pela possível morte da sua princesa, e que chama ele para conhecer alguém, enquanto os civis estão brigando pela falta de remédios e comida desse local, o que não é culpa do corpo, já que deram a vida por eles. Ragnar então vai explicar sobre a princesa quando escuta uma voz, um demônio. Ele se vira e vê o Timatia, o monarca alado. Ele então instintivamente o mata, aparecendo mais dela, se perguntando se devem retroceder ela ou não, mas desistem, e a mais velha toma o lugar, sendo todas idênticas a ela como clones. Eles são os flagelos de dragão solariano. Elas então acreditam que Ragnar é um milagre de Deus, já que tem o poder para acabar com tudo. Mas Ragnar apenas sente ânsia de vômito da cara dela, avisando que se matarem Ikki, ele matará todas. Ela então revive a garota que morreu e explica que curou Ragnar, mas não completamente, já que sua constituição é única. Ela só conseguiu tirar ele da porta da morte para gravemente ferido, como um RPG. Mas ele ainda odeia seu rosto, quando Nazarena aparece para servir eles, mostrando que ela na verdade é um espiã da igreja solariana. A missão dela era recrutar a futura princesa de Solaria, que seria a princesa pelo pacto que fizeram. Mas ela falhou, já que Stella morreu. A princesa de Solaria vai direto ao assunto. Ele se tornará o flagelo? Ele então nega na hora, mas se ele não aceitar, elas não acolherão os refugiados. É uma pena, mas se eles tivessem ao menos sua cabeça, funcionaria. Então só ajudaria se ele se juntar. Ragnar então percebe que na verdade elas poderiam ajudar, preparando o teleporte mais rápido, mas para elas era a vontade do Deus do Sol, então não poderiam interferir, mas que se foda tudo. Por que então esse Deus não desceu e destruiu todos os dragões de uma vez? Mas a pergunta é, isso beneficiaria em quê? Então Ragnar decide, irá caçar o monarca alado. Isso sim seria maravilhoso para eles. A conversa então acaba e Ragnar vai onde Crimson está escondido, para primeiramente curá-lo. Ele então é curado na base lunar de Crimson, que foi auto-reparada, depois do Proto usar seu poder. Crimson acredita que a princesa morreu, então irão se preparar para em 3 anos atacarem. Mas Ragnar não quer uma vitória certa, ele quer uma vitória agora, acreditando que Lia na verdade não está morta. Ele conectou sua cabeça e levou seu corpo. Isso meio que não prova nada, por isso Crimson não pode agir por ideias duvidosas. Mas para Ragnar, ele apenas finalmente entendeu por que luta, não por vingança nem por medo, mas porque quer que todos sobrevivam e riem juntos a ele. Não irá mais pedir a ajuda de Crimson, irá seguir junto com o corpo argento. Mesmo que morram tentando, ele saberá que não é culpa dele. Crimson percebe que perdeu o controle de Ragnar e apenas abre a porta. Ragnar se sente mal e lembra do veneno que ele tomou, que caso se rebelasse iria surtir efeito, mas não importa, seu corpo será usado como objeto. Quando do nada Ragnar se levanta, ele não morreu, apenas ficou tonto. Ragnar é atacado e se defende. Ele então explica que quando viu Crimson pela primeira vez, o matou por sentir algo estranho. Se perguntava por que o corpo dele não tem coração. Foi dito que ele estava amaldiçoado pela imortalidade, mas é mentira, ele está escondendo seu coração. Ele sempre diz que vai ter próxima vez, próxima aquilo, próxima isso, mas é o único que não consegue arriscar sua vida pela vitória. As chances são baixas, mas não são zero. Por isso Crimson aceita que perdeu. Ragnar então volta e a própria tropa sabe que Lia está viva.
Já na casa de Kamui, ela está se perguntando como está viva, mas ele reconectou seu corpo instantaneamente, só que deixou ela envenenada. Se qualquer um dos seus guerreiros chegarem perto dela, ela morrerá lentamente. Foi pedido para ela se juntar à linhagem, mas ela não aceitou. Quando Kamui explica que na verdade já estava lá no local, ele não foi chamado. Ele foi fazer apenas um check-in, mas chegou bem na hora do show, quando seu corpo é quebrado. Ele sente uma dor cicatrizante desde o ataque de Ragna. Aquele corte que ele fez, que concentrou seu poder, era para cortar até seu ser. Essa é a razão por ela estar viva. Ele quer lutar contra ele no máximo. Ele precisa do apoio dela para ficar mais forte. Por isso, quer que ela faça uma espada para ambos. Uma espada que aguente o poder da sua garra. Zora acha alguns círculos mágicos e apenas pensa em se vingar pela morte de Tara. Já Nebulin cria uma redoma que defende todos do sol da manhã. É mostrado um pouco do passado de Kamui. A vida dele sempre foi infestada de morte. Ao nascer, seu poder é tão grande que sua mãe foi eletrocutada até a morte, matando que conseguiu alcançar esse poder e armas. E estava completo, mas agora é diferente. O ceifador é algo fora de série, um homem forte que não deveria ser forte. Por isso que Lia precisa criar uma espada para esse homem. Já a tropa, em 4 noites, consegue criar um círculo conectado. As Solarianas então aparecem e elas irão fornecer magia para o círculo, mas em troca do sangue de alguns deles. Já Crimson está deprimido por tudo, mas ele recebe informações que Bogios recuperou seu poder, mas durará apenas alguns meses. E Nebulin criou essa redoma. Não existe mérito em lutar agora, mas por que eles estão se defendendo tanto? Existe uma explicação. Na verdade, Ultimatia, ela não consegue mais usar seu poder de tempo. Ela desaprendeu a força, já que sempre que tenta, ela lembra de Ragna, seu carrasco. Por isso precisam agir agora, usando todos de isca, incluindo Ragna. Eles poderão caçar então o Ultimatia. Todos os soldados ficam prontos, bem descansados. Nazarena diz que foi na capital fazer uma análise e viu a aura da princesa, deixando todos felizes, mas o local está um caos. Mesmo sabendo que é uma armadilha, todos então decidem que irão vencer. Atualmente sobrou 4 dragões superiores, mas não precisam morrer. Se o monarca alado morrer, todos morrem juntos. Todos irão então caçar Ultimatia, enquanto Ragna ficará junto a Kamui. Eu não cheguei a ver, mas no último vídeo, na chegada de Kamui, além de cortar a cabeça da princesa, ele caiu em cima da outra gêmea Greia, matando ela. Então sobrou apenas uma que não sabe como sentir diante a isso, então irá lutar com eles. O velho então chama Ragna para a última aula, onde perde novamente, mas ele sente que o velho ficou mais forte, mostrando que ele percebe que a força de Ragna não é dele, o que faz Ragna também se sentir feliz, afinal ele achava errado ser tratado como incrível, sendo que não foi ele que trabalhou duro para isso. Um orgulho vazio. Mas o velho finaliza dizendo que viu Ragna cortando os 6 ataques de Tara Tectra. Por isso, ele mesmo não sentindo orgulho, precisa liderá-los. Muitos irão superar seus limites tendo ele como exemplo. Um futuro onde muitas pessoas seriam fortes como ele. Isso seria incrível. A hora então chega, todos ficam prontos, incluindo Fu, onde mesmo sendo pesquisador, também irá junto. Já as Cárulas, usando seu poder, preparam 3 minutos, onde os soldados conseguirão ficar imune ao controle do tempo, além de energizar o círculo ficando velhas, já que isso é a maldição que traz consigo controlar o tempo mesmo sendo humana. O teleporte então acontece, Lia sente uma dor enorme e eles estão aqui. Todos aparecem dos céus e os dragões de Bogios a atacam. Zoro então aparece para apenas ele lutar contra a tropa, tirando Bogios de jogo. Mas Kamui aparece com Ragna saindo do local para lutarem separados. Já Nebulin sente que Crimson está vindo. O poder de controlar o tempo é forte, porque pode ser usado na hora que o inimigo aparece. Se não foi usado ainda, então eles não podem parar mais o tempo. Um tipo de robô controlado pelo Golem junto com a Quimera aparece para atacar Bogios, que se une à sua árvore gigante e se torna completo. Ragna se aproxima de Kamui, que encontra então Lia caída completamente machucada pelo veneno. Basicamente um roxo de dor. Ela morrerá em breve. Mesmo se todos matarem Zora, não irá mudar nada. Eles irão ficar sem mestre. Por isso irão sentir a dor que ele sentiu. Ragna se pergunta o que pode fazer por ela, mas não há tempo a perder. Ela apenas aponta para uma espada no chão. Essa é o cometa prateado. Ela então pede desculpas, já que não conseguiu, mesmo com sua vida, criar uma espada à sua altura. Ela se tornou inadequada. Ele não pode vencer com essa espada. Essa espada não irá resistir à espada demoníaca de Kamui. Na próxima, talvez
em uma próxima, ela fará uma espada melhor, mas infelizmente não irá haver uma próxima vez. Ele então grita para observá-lo. Ele sempre sentiu que ela estava viva. Mesmo que ela não veja, ele irá derrotar a espada de Kamui e caçar ele com essa espada. Se ela morrer, sentirá uma tristeza enorme, imensa, mas ficará feliz por tê-la conhecido. Nesse momento, Ragnar será mais forte que seu próprio Will do futuro. Ragnar então muda, parece que ficou diferente. Ele pede para Kamui apenas se transformar em dragão, mas ele diz para não se apressar. Quando ele pegou na garra, ela se tornou relâmpago. O poder principal dela é se expandir e adaptar. Ela fica mais forte dependendo de todo o processo. E essa será a espada contra Ragnar. Ela então se expande e fica mais forte para decidir com um único golpe. Kamui fica na pseudo forma dragão e diz que ficará triste se acabar tudo agora, mas Ragnar apenas repete várias vezes: apresse-se e transforme em um dragão. O ataque acontece, mas com um segurar, ela congela, e ele avança e o ataca. Afinal, valeu a pena, Kamui pensa. Já Ragnar apenas diz para se transformar logo, já que quer que ele esteja em sua forma mais poderosa quando esmagá-lo. A espada então se abre com seu poder em suas costas, um brilho equivalente ao cometa prateado. Se a garra atinge 100% com o portador, a espada de Ragnar faz o portador ser empurrado para 120%. Sua forma dragão é atingida. A carnificina então recomeçará. O campo de batalha então fica o robô e Quimera contra Borgios, Ragnar contra Voltekamui e Zora contra a tropa Argento e Nebulin e Crimson entre as linhas. As batalhas vão se estendendo e elas, por estarem perto, se afetam, com o robô destruindo o que dá. Ragnar tentando tirar Kamui de dentro da redoma e a tropa, mesmo sem a princesa, estão bem mais fortes. Zora tenta veneno e também um raio, mas é anulado por Fu, e o velho corta um dos seus braços. Todos passaram pelo inferno, não tem nada a perder. Eles vão avançar, mas o braço que ficava em pé pelo poder da princesa então cai, dando um choque a todos. Zora se pergunta como Tara foi tão feroz nos últimos momentos, então, querendo ser um pouco como ele, se transforma em uma aberração gigante. Um corte acontece, Shin é salvo pelo velho, mas é cortado literalmente no meio, caindo então no abismo que foi feito com o golpe. Perturbação de força 300%. Ele basicamente fez a mesma coisa com os dragões maduros, mas em vez de 120% fez em 300%. Já fora dali, Ragnar é preso e toma um raio enorme. Ele usa sua mão como espada e consegue cortar, avançando com Kamui até o espaço. Ambos agora são praticamente deuses. Garra relâmpago contra cometa de prata. Um nível de batalha gigante, um brilho lindo. Lee então, ainda viva, grita para Nazarena fazer algo. Alguém está prestes a ser morto. Ela não aguenta mais a morte de ninguém. Vemos então o passado de ambas. Como ela era da realeza, ela não podia nascer com deficiência corporal, mas seu poder ia além. Poder enxergar a aura como ela era um dom, mas ela não queria ser aceita. Queria desde o início ser venerada. Nazarena então se despede e segue adiante. Já Nebulin, escondido no altar do rei, sabe que algo está vindo. Atualmente, o Tiamat está confinada em uma dimensão alternativa, mas ele sente aquele mesmo incômodo. Crimson então usa simplesmente um jutsu, fazendo a barreira ser anulada completamente, assumindo o controle. Mesmo assim, Nebulin não desiste, já que foi depositado tudo a ele, afinal é um gênio. E de novo, mas agora sem voltar no tempo, o Slime aparece e dá um oi, e zup, engole Nebulin completamente. Crimson aparece e chega disparando já na mina. Ele então manipula o espaço e tudo fica parado. Mesmo que ela volte a usar seu poder, não irá funcionar. Ela então lembra das palavras de Kamui e diz que na verdade não é Crimson que ela teme, então ativa seu poder. Mesmo que Crimson antes da batalha entrou em um impasse. Era uma regra que tinha se imposto em não ser emotivo e sempre tentar novamente, já que não podia morrer. Mas a situação mudou. É criado um júri, juiz e tribunal dentro de si. Ela sabe que se tiver apenas essa carcaça imortal, não poderá matar um monarca alado, mas com uma porcentagem do seu poder é diferente. Ele então recupera sua forma, mesmo que pouco, e irá matá-la. Ambos lutam, com um usando magia e o outro balas que param o fluxo de sangue. Apenas precisa acertar o coração. 3 balas são lançadas e funciona, fazendo ela cair. Ele então prepara para matá-la finalmente, mas usa seu poder para tentar fugir. Já no outro lado, o poder de Zora cresceu demais, deixando impossível para todos da tropa, que começam a morrer um por um. Mas é um poder que durará pouco tempo e depois morrerá. Ikki tenta fazer todos recuarem enquanto o tempo passa para ele morrer sozinho. Fu então salva Ikki e ativa sangue em si, entrando no seu poder. Caso se descontrole demais, Ikki pode matá-lo. Braço de dragão liberado, ele se torna um total dragão. Ele então disputa com Zora, mas pelo poder de Zora, ele é atacado. Aproveitando essa chance, ele morde literalmente Zora e avança, absorvendo um pouco do seu poder, mas infelizmente, Fu é partido literalmente no meio, só que no caso na horizontal. Já no abismo, além dos que caíram, Shin também está lá, perdeu um dos seus braços e perna, mas para ele não importa, não precisa mais de um futuro. Só por esse momento, como Ragnar, ele quer alcançar o ápice do seu poder, hora de voar. A batalha final segue ainda um caos, com mortes
Seguindo essa batalha, Fu começa a cair e Ikki vai salvá-lo. Zora vê isso e tenta finalizar a kill, mas a irmã dragão ataca. Ela puxa o agro do bicho, com isso quase sendo comida, mas Shin, como uma fênix, usa todo o seu poder restante para acertar um golpe, salvando ela e caindo. Fu incrivelmente está vivo. Esse corpo não importa mais, mas ele usará todo o poder que absorveu de Zora, 300, para criar um inferno. Christopher então, sabendo que Fu precisa apenas de 20 segundos, entra no jogo, agora apenas com um braço e seu machado. Vemos então o passado dele também. Sua mãe, uma empregada real, teve um caso com o rei, e ele então nasceu. Poderia até ser uma alucinação dela, mas para ela era real, então essa loucura foi passada adiante. Ele foi preparado desde nascença, mas assim foi o fim dela. Até sua morte ela jogou suas expectativas. Após sua mãe morrer, ele se tornou um mercenário, mas não importava nada do que fazia, seu coração nunca foi livre. A princesa então aparece, elogiando ele por ele manter de pé, mesmo contra um dragão maduro. Ele a viu como algo divino. Durante a batalha ele perdeu seu braço, mas se devota à princesa, que aceita ele como soldado. Todos se esforçam, já que essa é a luta mais importante de suas vidas. Chris, sem nem pensar mais, ataca com tudo que tem para ganhar tempo, fazendo seu corpo ficar vermelho de adrenalina e literalmente suas veias estourarem. Ele nunca foi talentoso nem especial. Cada um dos seus soldados tem sua história, e por isso são fortes. Fu, na verdade, fazia drogas e distribuía para o país. O comandante o pegou e ele foi obrigado a trabalhar para eles. Ikki, na verdade, foi expulso para o corpo porque falhou em pegar o mentor por trás, ou seja, o próprio Fu. Que sorte a deles. O poder é então finalizado. Chris segura a cauda de Zora para não fugir. Bem, eles juntos na verdade fizeram uma boa equipe. O poder então é liberado e Zora é pego nesse poder. Ele tentou, usou sua arma secreta para matá-los e olha como terminou. Ikki então chega elogiando ele pelo seu esforço, mas para ele foi um final horrível. Depois de tudo teve esse fim. Ikki então por fim finaliza outra Zora, sobrando ele como representante da tropa argenta. Nazarena então chega e ambos seguem juntos, afinal ainda há trabalho a fazer. Já na luta de Crimson e Ultimatia, é dito que ela é a mais fraca dos monarcas, mas é a que mais possui reserva de poder mágico, por isso fica disparando ataques consecutivos para dominar seu inimigo. Nesse caso, tentará um ataque psíquico. Ele elimina todo o ruído e amplia sua voz. Ele então diz: isso é incrível, ela é simplesmente horrível. Ela não tem mais nada como Carula. Ela iria tão longe a ponto de se tornar um monstro para poder ser especial? Então, a chamando de número de produto 10.835, o que ativa um gatilho na mente dela. Quando ele finaliza com uma pergunta: qual aparência o deus assume para ela? Aquela coisa, na verdade, não tem uma forma verdadeira. Ela assume qualquer aparência que o observador acha impossível de ignorar. O seu deus pediu para devastar o país porque a confeitaria faliu, igual uma criança fazendo birra. Apenas uma criança. O deus que ela vê é uma criança, com a aparência igual a ela, igual a que é compartilhada por todas as suas irmãs que morreram por causa dela, não é verdade? Ela tentou ser gentil, não por Carula, mas sim por si mesma. Ela não queria escolher humanos para salvar, mas quem ela mais queria salvar era ela mesma. Entramos então no seu flashback. Era do Sol, ano 446, local, buraco de Gênia, o abismo do inferno, base da linha de frente solariana 17. Dentro desse local, vários humanos sofriam pela guerra que ocorria e usando seu poder, todas as cárulas literalmente eram usadas para curá-los. Uma das líderes então chama vários produtos e mostra um homem morto. Ela diz então que suspendeu seu estado de morte por 5 minutos, suspendendo o tempo. Ambas então juntas irão usar a reversão para trazerem de volta. A cárula menor se pergunta sobre o cara que ela estava prestes a curar agora, mas a líder diz que o homem que ela estava curando era um sujeito de 4ª classe de Deus. Esse homem na maca é um 2ª classe de Deus, ou seja, mais prioridade. É concluída a cura, mas ela chega tarde demais, e o sujeito classe 4 é infelizmente morto. Ela então, pela primeira vez, percebe o que é uma família. É dito que ela, na verdade, tem apenas 1 ano e 2 meses de vida, mas por faltar cárulas, ela foi adiantada. Já a líder começa a envelhecer. A última operação empurrou ela a seu limite. Ela então morre. A número 18.819, então assume a liderança, sendo simples assim. Mas a Carula que a viu morrer tem uma cara de nojo, o que causa estranheza a todas, já que ela não tem sentimentos, ou era pra não ter. O homem então que ela salvou agradece a ela e ela apenas passa sua frase como se fosse um script. Já no atual momento, o círculo é cancelado pela morte de Nebulin e agora o robô pode se soltar mais livremente. Ativa então uma arma solar enorme, conseguindo sombra suficiente, que Mera então ataca junto e Bosch sofre com muito dano, mas então encontra Nebulin. Ele finalmente
finalmente entende. A magia espacial permite que ele se aproxime de Deus por algumas condições. Mas o monarca alado antigo queria ser Deus, ou seja, Crimson. Nebulin acredita que também poderia alcançar isso, mas é tarde demais para ele. Por isso, vai deixar para Borgios. Não atendeu suas expectativas, pedindo desculpas por não ser útil. Então tome o seu lugar e proteja o Tiamat. Ele então recebe mais poder, Borgios, e devolve o círculo, defendendo eles do sol. Algo horripilante sai do chão. Vinhas então são criadas no robô e em Quimera. Ambos são mortos na hora. Essa aberração, criada pela fusão de dois gênios, então cria um portal e aparece de frente ao Slime, que está ainda digerindo o Nebulin. Um golpe é disparado, devastando tudo, sobrando apenas os ossos que ainda não tinham sido digeridos de Nebulin. Borgios apenas pensa que não há nada mais importante que proteger sua progenitora, mas só por esse momento deixe-o lamentar por essa perda. O Tiamat apenas pensa em quem, na verdade, irá lamentar pela sua morte. O espaço entre eles é então quebrado. Borgios não consegue entrar, mas consegue fazê-la fugir pelo buraco. Quimera sempre andou com sua cauda, mas a tal chamada Snake sempre a ajudou. Estranho, Snake é apenas sua cauda, mas como sabe mais sobre Crimson do que ela mesma? Talvez ele não seja apenas uma cauda. Após a morte de Quimera, Snake troca então de lugar, fazendo ela virar a cauda e ele tomar o corpo. Borgios então, com ódio, apenas diz como ele, Felbegot, ainda está vivo. Magia das trevas, colapso mundial é ativo. Borgios se explode de dentro para fora, mas afeta tudo, literalmente tudo, acertando o Tiamat e Crimson dentro daquele espaço. Mas Snake apenas pede desculpas, porque precisava usar isso. Ele então cai com Vinhas em seu braço, sobrando apenas Quimera. E Borgios, sem seu poder, apenas começa a queimar, pensando que agora entende quem era seu inimigo. Ele então, como suas últimas palavras, grita para Kamui proteger a progenitora. Ele é o único que resta agora. Quando Ikki aproveita e corta sua cabeça. Ambos restantes então aproveitam e vão atrás de Tiamat também, que está inconsciente. Já do espaço, a luta está se estendendo como se ambos fossem deuses. A espada demônio está mais forte do que nunca. Dragan disputa com ele e consegue acertá-lo. Kamui acredita que é mais forte em técnica e velocidade, mas ele ainda está dominando tudo com sua força sozinho. O que há com essa energia dele inesgotável? Kamui, todo partido, pensa que não pode morrer. Dragan então prepara, caça ao dragão. Relâmpago. Kamui, sem energia, apenas lembra das palavras de alguém. Ele precisa fazer isso, se tornar como uma faca. Demorou, mas agora está pronto. Já no solo, o Tiamat acorda e começa a matar os inimigos, mas é acertada por Nazarena, que faz ela entrar em frenesi acertando tudo. Kamui então usa, lá dos céus, artes marciais do deus raio. Uma pressão enorme cai sobre todo o solo, fazendo todos pressionarem no chão. Será que é seu salvador ou o fim? Vemos novamente o passado de Kamui. Ele, em um local aberto, mesmo a 100 km de distância, sentiu que ela estava vindo para cortá-lo, mas ele não esperava. Ele então, em segundos, chega para lutar, mas é cortado. Ele basicamente não entende, sua espada deveria ter sido mais rápida, ele atacou primeiro e ainda assim foi cortado por uma espada atrás dela, mais lenta, que se moveu depois dele, e 8 vezes o corte. Quem diabos é ela, afinal? Ela então se vira, uma silhueta estranha, 2 armas voando, uma branca e uma preta, sua mão presa a algo, e ela é simplesmente a morte. Não, ela com um sorriso então diz que na verdade é o monarca Garra, Gilzia. Ela veio testar a lâmina de quem matou seu discípulo. Está satisfeita, então irá retornar, use como quiser. Mas com um piscar, ele tenta atacar, mas ela corta sua cabeça. Ela pode mexer com um processo de corte. Todos aqui cortam ela são cortados. O processo disso não importa, é praticamente trapaça. Mas para ela não. Da mesma maneira que o sol nasce no leste e se põe no oeste, ela é o absoluto. Ela então dá uma dica: se quiser cortá-la, se afie, lute contra inimigos com uma força diferente da sua. Ele é um gênio, então torne-se como uma faca. Ele estava decepcionado com o mundo, achou que alcançou seu objetivo com força, mas o que acha da distância entre eles? O deixando extasiado. Existem inimigos que nem ela pode ganhar. Ele então muda, entrando em uma forma nova, apenas pede para ele se preparar. Ele então se torna um com a espada, cria uma na sua mão e ataca machucando Ragnar. Ele tenta atacar, mas Ragnar é cortado na barriga. Agora é o fim. A espada chega em sua cabeça, ele quer cortar literalmente a sua cabeça. Já no solo, Crimson tenta rastejar para sua pistola. Ele estava tão perto, mas começa a morrer devagar. Já o Slime precisa achar um dragão para devorar, para retornar à vida. Ele então acha a gêmea desacordada. Crimson então pede para o Slime pegar essa jovem e trazê-la para cá. Já o poder de ambos chegam no solo. Ragnar perde sua cabeça, uma velocidade que ultrapassa o raio, a força de uma espada demoníaca, o poder ilimitado. Incrivelmente, Voltekamui ganha a luta. Fez Gilzia esperar demais, agora vai matá-la. E depois matar
o próprio Deus Dragão, quando ele então escuta de longe: caça ao dragão, relâmpago. O corpo de Ragnar sem cabeça ataca. Ele então se pergunta se ele está falando de Gil, o Deus Dragão, e coloca de volta sua cabeça, ativando o recriar forma. Ragnar não perdeu. Kamui não terá chance, vai morrer bem aqui. Vendo isso, o Ultimatia rasteja em sua direção. Voltamos então ao seu passado novamente. Todas as cárulas mais velhas terminaram seu serviço, fazendo ela a mais velha da base e a atual líder. Acontece então a mesma situação da vez dela, onde uma cárula mais jovem estava curando alguém, mas ela teve que parar e curar alguém mais importante. Ambas vão saindo quando algo cai explodindo um pedaço do prédio. Quem está lá é uma criança, Volter Kamui, um lutador louco que durante a guerra atacou tanto o dragão quanto a igreja, que se identifica como besta relâmpago. Ela apenas tem medo e ele acha que elas são formigas, sempre tem substituta, não importa quantos morram. Ela então tenta fugir, percebe que a cárula jovem está ferida, mas não morreu. Ela pede para curar ela, mas Kamui não aceita. Ela então pede para curar ele também, como via de mão dupla, mas ele não gosta, porque ela daria uma dívida que ele nunca iria conseguir pagar. Ela então foge. Ele, como está machucado, apenas cai sangrando. Incrivelmente, ela mesmo como uma cárula, estava com medo real de morrer. Mas por quê? Ninguém choraria por ela, mas começa a pensar que foi a primeira vez que foi rejeitada. Ainda que substituta, ela ainda é uma santa e pela primeira vez sentiu raiva. Ela então volta pro local. Está cansada, salve aquilo, salve isso, quem realmente decide que é importante. Ela então toma um choque, retornando da vida com o retornar do tempo. Ela agora vai decidir quem vive e quem morre. Ela então retorna tudo, incluindo sua ferida, mas cai desmaiada por usar demais seu poder. A partir daquele dia, ele fez um voto que prometeu cumprir, e aquilo se tornou sua luz. Ela então grita por ele no presente, mas ele manda ela ficar fora disso. Já Ragnar não. Venha, ele irá mostrar seu movimento anti-monarca. Kamui percebe que é o mesmo golpe que fez para tentar cortar seu ser, o único golpe que superou sua velocidade. Mas na mesma hora, o corpo de Ragnar foi destruído e ele ficou sem poder lutar. Ele então aceita o desafio de enfrentá-lo de frente. Ele combina a arte do deus raio com dragonização, o poder de um dragão e o poder de uma espada demoníaca. Ele se tornou absoluto, mas o que o torna isso? Na verdade, ser capaz de caçar qualquer dragão que tornaria alguém absoluto. O golpe caça-flecha não é mais o suficiente para derrotá-lo, precisa aprimorá-lo, mais rápido que o som, que o relâmpago e instantâneo. Um ataque duplo à velocidade da luz. Flash duplo de caça é usado. Uma explosão de poder é então dito que um ataque absoluto vem consigo uma morte absoluta. Ambos alcançaram o nível de Gilzia, mas uma pena para o gênio relâmpago. Dominou todos seus inimigos com velocidade, mas no fim perdeu para a velocidade. Um golpe mais rápido que a versão anterior e atinge 2 vezes. Volter Kamui então morre. No final nunca irá conseguir pagar sua dívida, mas irá acabar com as chances de Ultimatia morrer. Antes de morrer, ele lança a espada demônio que é defendida pela cometa prateada, fazendo Ragnar apenas cair. Ultimatia então, com seus prantos, finalmente voltou a conseguir parar o tempo. Tudo está bem, ela finalmente pode voltar no tempo. Ela então vai tentar, mas sente o corpo frio. A irmã gêmea, mordendo o braço de Crimson, conseguindo o sangue monarca, consegue andar no tempo parado. Se deixá-la voltar no tempo, ela poderá ver todos de volta, toda a tropa junta. Se apenas não atirar, mas ela atira, e pela primeira vez sente um sentimento, a dor e tristeza de ter o poder de trazer todos de volta, mas jogar o esforço de todos no lixo. Ou vencer a guerra, mas perder a batalha, e todos que começaram a ser importantes só agora. Já Ultimatia do passado então acorda próximo do Kamui Anão. Ele pergunta qual é o seu desejo de coração, que ele irá realizar algo, já que está em dívida com ela. Ela não consegue pensar em algo, então ele decide que um dia irá libertar ela de seu deus. Ultimatia, sangrando, apenas tenta caminhar para chegar em uma sombra. Já algo divino a repreende, já que ela, como um produto, foi especial. Sua reserva de poder mágico e período em que operou eram incríveis, o que lembrava muito da original que viveu. Isso seria incrível para o poder militar. Ele produziu uma enorme massa de produtos para ela liderar, mas esse foi o resultado. Todas se rebelaram ao deus do sol e falando blasfêmias, sem contar a besta relâmpago que acabou com muitas bases. Mas tudo está resolvido, com a besta presa e morrerá em breve, e toda a cárula contaminada irá ser descartada e a igreja irá seguir em frente. Ela se esforçou para ensiná-las achando que iam ter um futuro novo, mas no fim tudo foi jogado fora. Será que isso foi um pecado tão grande, Deus? Quando algo então aparece parando o tempo. Chegou a que ainda não existe, a que um dia nascerá, aquilo que chamam de Deus Dragão, tomando a forma de suas irmãs. Se ela é um deus, então salve ambos. Seu nome a partir de hoje será Ultimatia, as asas de Deus. Seu papel
papel é trazer ela ao mundo. Ela se arrastando apenas clama por Deus, mas nada é escutado. Mesmo assim, ela deve sobreviver. Seus últimos pensamentos é sobre Kamui, que afinal foi lento demais. Ela esperou tanto tempo que ficou louca, mas encontra Sombra, por ironia, pela espada demoníaca de Kamui. Ela então precisa apenas descansar um pouco para voltar ao tempo. Ela ficou feliz pela primeira vez ter sido dita para não morrer, mesmo que por ele. Crimson então aproveita isso para guardar seu coração de novo e morrer, voltando à sua forma normal. Bem, uma vitória sangrenta. Ragnar, olhando para o resto de sua espada, vê o futuro. É perguntado se ele se arrepende, mas diz que não poderia vencer sozinho. Não se arrepende, já que seria um insulto a todos que morreu se sentisse, mas ainda pode sentir tristeza. Ele então vê Crimson perguntando se vai desistir de matar os dragões, mas não. Tristeza pode ser suportada, mas ele irá continuar caçando toda a raça de dragões, então é hora de acordar. Ele se vê novamente na base de Crimson sendo curado. Ele então vai junto a Crimson e Golem por uma porta, acha um tipo de construção esquisita e lá uma esperança. Nazarena, a garota gêmea, Ikki e Lia respirando, desacordada mais viva. O veneno que tinha se foi. Melhor, o dano que recebeu do veneno foi embora. Teoricamente, não há nada mais errado com ela. Zora, na verdade, criava produtos químicos, não veneno. No fim, ele queria dar um prêmio a todos maior que apenas uma vida, mas esse foi o prêmio da vitória deles. Quem curou a Alteza foi ele. A general então sobreviveu. Derrubado de lágrimas, Ragnar apenas consegue ficar feliz tendo certeza que ela vai acordar e fará uma espada novamente a ele. A tropa Argento então reside em todos. Ragnar de saída encontra o Kunshin, muito machucado, mas prometendo que irá alcançá-lo. Ele com sua cometa prateado forma mini, Crimson, Golem, Slime e um carro militar fortemente armado, segue para a próxima linhagem de dragões, afinal ele é o ceifador e irá caçar todos os dragões desse mundo. Com isso, o anime e o vídeo termina por aqui. Bem, que episódio foi esse? Eu acho que, incrivelmente, eu não parei para pensar, mas esse roteiro ficou maior do que o roteiro que eu fiz do episódio passado, mesmo tendo 7 episódios outro roteiro, esse com 5. Já que teve coisas mais impactantes, foi incrível esses episódios. Na primeira vez que eu assisti semanal e não teve tanto impacto como eu assisti agora, já que eu preciso assistir e roteirizar enquanto eu assisto. Não teve o mesmo impacto da primeira vez para a segunda. A segunda foi mais incrível, eu percebi as coisas que aconteceram, eu consegui entender o que aconteceu, tudo, todas as entrelinhas e fazer sentido, já que na vez que eu assisti primeira não fazia tanto sentido, eu só entendi essa última guerra como uma bagunça, mas não foi uma bagunça, foi tudo explicadinho, foi tudo certinho, foi incrível. Os arcos eles foram se estendendo muito bem. Os primeiros arcos foram um prelúdio, o segundo pro terceiro, que é o arco da Ultimate, foi incrível. O peso emocional que aquele arco teve foi incrível, fazendo literalmente você imaginar Ragnar como um ceifador. E o antepenúltimo, no caso o penúltimo arco, que foi esse da guerra da tropa Argento, também foi incrível, já que teve baixas, mas não teve tanto impacto como esse, que literalmente varreu todos para poder salvar a princesa. O impacto mudou, já que basicamente em um arco eles precisavam salvar os civis e se manter vivos enquanto o tempo passava. Já nesse arco não, eles precisavam salvar a princesa e matar todos. Literalmente 4 dragões superiores e a Ultimate. Então foi incrível, na moral, não tenho palavras para descrever. Faz muito tempo que eu faço um áudio bruto que deu mais de 30 minutos. Antigamente eu fazia porque era sem roteiro, então eu falava, parava e dava muito tempo. Mas agora não, como eu tenho roteiro, dá pra eu gravar um áudio bruto menor, mas mesmo assim teve esse peso. Peço desculpa pela voz, porque eu tô um pouco gripado, mas mesmo assim eu queria gravar esse vídeo, porque eu tô no final de semana agora gravando, no sábado, dia 31/8, e eu não sei quando vou lançar, porque tem muita coisa pra poder fazer. Além do roteiro, eu tenho que editar o áudio, editar o vídeo, editar o áudio de fundo, é muita coisa, mas além do áudio bruto tá gigante. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um anime. Pra quem tá assistindo pelo compilado, agradeço demais. Agora só vai estar faltando o Tsukigami Shibigo, que eu abri essa playlist e não terminei. As outras playlists finalmente eu terminei todas, falta só uma e tá incrível, tô feliz demais. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e fui.